vamos começar a nossa aula de hoje. Tá gravando, tá? Vou explicar pra vocês por que tá gravando. Essas aulas que eu dou pra vocês, elas fazem parte de um outro trabalho, de um outro projeto. E aí a gente aproveita a oportunidade para não ficar falando um monte de vezes, né? Então a gente fala uma vez só e grava, e aí depois a gente tem como passar para outras pessoas. Então, vamos lá. A gente vem conversando bastante. Acho que vocês não sabem, acho que eu não falei pra vocês. A minha pós-graduação é em etologia, que é comportamento animal. Então, o meu foco de estudo é sempre o comportamento humano, o comportamento dos animais, o comportamento humano. Por isso que eu falo tanto de vida e de comportamento humano. Como que a gente se comporta, como que a biologia, a química e a física influenciam nesse nosso comportamento. Agora é importante que a gente saiba como e por que a gente se comporta da maneira como a gente se comporta. Nós temos, na nossa mente, nós temos uma ferramenta que nos leva para a vida. Diferente dos animais que são totalmente instintivos, animal, acho que eu já falei com vocês sobre isso, né? Na natureza não existe caos, não existe problema. Tá tudo no fluxo. Por quê? Porque os animais, eles são meio que como se eles fossem satisfeitos. Eles são satisfeitos com o que ele tem. Mesmo os animais que constroem a sua realidade, né? O João de Barro, por exemplo, que constrói sua casa, ele já está programado dentro da genética dele, está programado para construir a casa, botar a bichinha lá dentro, fazer filhotinho com a bichinha e depois trancar a bichinha lá dentro. E a fêmea morre lá dentro. Vocês sabem disso, né? Que o João de Barro, o comportamento do João de Barro é esse. Ele nasce, cresce, na hora que ele reproduz, ele acha uma fêmea, constrói a casinha dele, pega a fêmea, tem os filhotinhos, depois ele vai e lacra a casa. E a fêmea fica presa lá dentro. Então, esse é o comportamento do animal. A bimbinha é aquela que vem trazendo barro, né? Também constrói a sua casa para que ela se transforme ali dentro, assim como a borboleta. Por que eu estou falando isso para vocês? Os animais, de um modo geral, eles têm um comportamento programado na genética do bicho, na genética do animal. E nós também, porque eu não sei se vocês sabem, mas nós também somos animais, né? Porque tem uma galera que acha que não é animal não, tá? Tem uma galera que acha que é sei lá o quê. Mas nós somos animais, primatas, né? Dentro da biologia, nós estamos classificados como primatas. E temos o nosso comportamento, temos um comportamento determinado geneticamente. A gente traz isso na nossa genética. E esse comportamento principal é viver em sociedade. Esse é o nosso a nossa principal programação genética é viver em sociedade. Somos seres gregários, a gente vive agregado, como todos os primatas. Então, essa é a nossa base essencial genética. Quando a gente chega aqui, e por sermos racionais e termos uma mente, nós recebemos novas programações. Ou seja, além da programação genética que a gente recebe outras programações. E até os 7 anos de idade, a nossa mente, ela não é toda formada, né? O nosso pré-frontal aqui não está todo formado. E aí a gente recebe informações de todos os lados. São o que a gente chama de os programadores. Quem são os programadores? Os nossos pais, os nossos professores, os pastores, os padres, os políticos. Tudo que começa com P, né, é programador. E eles nos programam. Até os 7 anos, a nossa mente está pura, como se fosse mesmo um computador livre, sabe? Todos os gigabytes livres, pronto para preencher com o que tem que rodar pelo resto da vida.
Quando a gente quer rodar um programa no computador, a gente não tem que baixar. Quando a gente vai colocar lá o LOL, a gente não tem que baixar o LOL. Quando a gente quer jogar LOL, tem como jogar LOL sem baixar o LOL? Não, né? Então, tem como escrever um texto no Word se não tiver o programa do Word dentro do computador? Não tem jeito, não vai rodar. Não é assim? Da mesma maneira, somos nós. Pra gente rodar o resto da vida, a gente tem que ter programas instalados. Programas de comportamento. E esses programas são instalados até os 7 anos de idade. A partir dos 7 anos de idade, começa a fase do porquê. A criança, quem tem irmão pequeno aí, sabe do que eu tô falando. Né? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê quem faz isso? Eu acho que eu nunca saí da fase do porquê. Eu ainda tô na fase do porquê até, eu acho que eu vou morrer na fase do porquê. Mas a criança começa a perguntar. Porque até os 7 ela não perguntava, ela só aceitava. Até os 7 anos a gente não pergunta nada, a gente só aceita. Por isso que é tão importante a fase da primeira infância. Até os 7 anos de idade, a gente é programado para ser o que vai ser o resto da vida. E tanto é que a gente aprende a andar, né? A gente aprende a falar, a gente aprende uma série de coisas que a escovar dente, a tomar banho, né? E é como que a gente aprende, como que é feita essa programação? Por repetição. Vai escovar dente, vai tomar banho, né? E aí a gente então aprende, até o nosso nome, a gente aprende a partir da repetição. Se me chamassem de Juliana uma vez só, eu não ia gravar, eu não ia decorar que o meu nome é Juliana. Então, a gente é programado. Até os 7 anos a gente é programado. Por isso é tão importante a primeira infância, por isso é tão importante o período de gestação, porque na barriga a gente também está sendo programado. Então, essa programação acontece até os 7 anos. Depois dos 7, a gente então começa a se questionar, começa a questionar a programação, né? Por que o céu é azul? Porque todo mundo fala, o céu é azul, o céu é azul, o céu é azul, você gravou que o céu é azul. Porque até então você não sabia que aquilo ali era azul, né? Que aquela cor era azul. Lembra que a gente não sabia nada, né? Chegamos zerado. Então, você começa a falar, pô, por que essa caneta escreve? Aí você começa a perguntar, por que escreve? Por quê? Como é que ela é feita? Você começa a questionar tudo o que te falaram. Só que a gente está numa sociedade onde a coisa está muito louca, né? Os pais não estão com tempo e acaba que fala, é porque é, né? Ou então não te responde, a gente pergunta e não te responde. Eu digo que eu estou na fase do porquê até hoje, porque a minha mãe sempre me respondeu as perguntas. Sempre. Eu perguntava e ela me respondia. Eu perguntava, ela me respondia. Se ela não soubesse, ela procurava nos livros. Por quê? Porque antigamente não tinha Google, né? Quando eu tinha 7, 8, 9, 10 anos, não tinha Google. Então minha mãe tinha que procurar nos livros. Procurar com outras pessoas responder as minhas perguntas. E eu, muito perguntadeira, muito questionadora, ela ficava igual doida, procurando saber as respostas para poder me dar. Só que isso não é o comum. O comum é a gente ter famílias correndo e na correria fala o que pro filho? É porque é, menino. Enche o saco não. Você pergunta demais, né? Você fala demais. E aí a criança então vai parando de perguntar. E aí quando para de perguntar, só roda no automático. Ou seja, tudo que foi dito para vocês até os 7 é como você roda até hoje. Se foi dito para vocês lá até os 7 anos, foi repetido pela mãe, pela avó, pelas tias. Homem não presta. Nenhum homem presta, menina. E ó, você vai ver, nenhum homem presta. Você vai rodar a sua vida inteira com essa informação. Se falam para você desde criança, olha, rico não entra no reino dos céus. Você vai rodar com essa informação. Pô, então não vou ser rico, né, amigo? Porque eu quero entrar no reino dos céus. Qual é o objetivo? Não é entrar no reino dos céus? Todo mundo não quer fazer a passagem e ir pro bom? Então, pô, não vou ser rico. Olha a programação.
verdade. Só que o que falaram pra gente até os 7? Falaram isso. Falaram que nasceu pobre, morre pobre. Aí você acredita nisso e roda a sua vida inteira em função disso. Por quê? Porque você foi programado. E aí como que essa programação acontece? A nossa mente, ela é formada 5% pelo consciente. Nós temos 5% de consciente e 95% é inconsciente. Esse camarada aqui, ó, é que bota a vida para rodar. A gente pode querer muito alguma coisa no consciente, mas se aqui não tiver programado, não roda. Eu posso muito querer jogar LOL, mas se no meu computador não tiver instalado o programinha do LOL, não vai rodar. Eu posso querer à vontade, não vai rodar. Entende? Eu posso muito querer escrever um texto no Word, mas se no meu inconsciente aqui, ó, não tiver o programinha do Word, eu não consigo escrever. Eu posso muito querer ser rico, mas se no meu HD aqui, ó, se no meu inconsciente está dizendo que rico não entra no reino dos céus, que nasce pobre, morre pobre, que dinheiro é sujo, que eu não vou ganhar dinheiro. Eu posso querer à vontade, eu não vou. Por quê? Porque a programação aqui, ó, é que manda. Lembra que eu falei pra vocês que o animal já vem com uma programação? E essa programação é que manda. Vocês sabem que é o inconsciente que faz com que o coração continue batendo quando a gente está dormindo? Se a gente, imagina só, se a gente está dormindo, o intestino funciona, o coração continua batendo, as funções orgânicas continuam ativas. Por quê? Porque está no nosso inconsciente essa programação. Ó, continua rodando aí, o camarada não pode morrer não, hein? Ele vai dormir um cadinho, mas ele tem que continuar batendo o coração dele, o intestino dele tem que continuar funcionando, o sangue tem que continuar correndo. Por quê? Porque está programado aqui. Essa programação é que manda. Até os 7 anos de idade, isso aqui, ó, não existe. Essa barreira aqui, ó, que é uma barreira chamada de barreira analítica. É quando a gente faz análise, né? Quando a gente analisa uma coisa e é como se fosse uma barreira. Até os 7 anos de idade, isso aqui não existe, essa barreira não existe. Então, toda a informação dos programadores, toda a programação entra e vai entrando. Tudo que falam, vou programando, eu vou enchendo o meu computador. Prestem atenção, galera, que o ser humano criou o avião olhando para uma ave. Criou o computador olhando para a nossa mente, para o funcionamento do nosso cérebro. Então, o computador funciona exatamente, certo? Então, até os 7 anos, é como se fosse o primeiro mês do computador na nossa casa. A gente coloca todos os programas que a gente quer lá dentro. A gente instala o Windows, né? A gente instala o LOLzinho, tem que ter o LOLzinho, né? Se não tiver o LOLzinho, ou o outro aí. Qual é o outro jogo que vocês jogam aí? Que tem instaladinho no computador? Hã? Hã? É, como é que é o nome? Geixin. É? Pois é. Lá em casa tem um de tiro também, que rola lá, que o Maria Eduarda joga, que eu não sei qual é. Free Fire. Ah, tem o Free Fire. Ou seja, a gente vai instalando no nosso computador todos os CS, todos os programinhas que a gente quer que rode para o resto da vida daquele computador. A mesma coisa aqui, ó. Toda a programação do que a gente vai ser, do que a gente não vai ser, do nosso potencial. Se até os 7 anos você ouviu assim: ih, menino, você não vai dar em nada. Você é um burro. Você não vai dar em nada. Você é um idiota. Você é um
Principalmente quando vem dos pais. Por quê? Pai e mãe é autoridade. Né? Quando vem dos parentes, o avô, a avó é uma autoridade. O que eles falam é lei para nós. Principalmente até os 7 anos. Não é assim? Então, essa programação aqui é a programação que vai fazer rodar o tempo todo. Quando chega aos 7 anos de idade, a gente então cria essa mente analítica, essa barreira. E aí só roda o que está aqui, o que já está aqui. Inclusive na Bíblia fala, né? Coloca o menino no caminho que ele não se desviará no futuro. Aí quem gosta das citações bíblicas, está na Bíblia isso. Né? Coloca o menino no caminho que ele não vai se desviar no futuro. Por quê? Porque coloca a criança do jeito como você quer, que lá na frente ela não vai dar trabalho. Até os 7 anos. Programa ele como você quer. Porque aí lá na frente ele não vai dar trabalho. Quando essa barreira analítica aqui se forma, a gente está consolidado, está fechado ali. A programação está feita. Então tudo que chega, tá dando pra ver aí o quadro? Nada não. Tudo que chega, prestem atenção aqui, meninos. Tudo que chega de novo, depois dos 7 anos de idade, depois que tudo que chega de novo pra nós, de novidade, a mente joga aqui, joga no inconsciente. Se o inconsciente não reconhece essa nova informação, bate na barreira e volta. Você não faz. Por isso que é tão difícil criar novos hábitos. Se a criança já está acostumada a praticar esporte desde bem pequenininha, quando ela chega na fase mais velha, colocá-la no esporte é moleza. Por quê? Porque ela está programada para esporte. Entendem como é que é o comportamento nosso? Quando a gente passou a infância toda sem atividade física, sem saber a importância da atividade física, sem praticar atividade física, quando a gente chega na fase adulta, já fala, eu odeio academia. Detesto academia. Mas por quê? Porque academia é uma informação que chega aqui e não roda. Você não conhece isso. O seu inconsciente não foi programado para academia. E aí que está o negócio. Como que a gente faz para adquirir novos hábitos? Como que a gente faz para enriquecer? Como que a gente faz para virar o jogo? Porque, eu fui programado por uma galera muito doida. E olha que a minha mãe era bacanésima. Meu pai também era bacana. Mas todos nós fomos programados por pessoas antigas, do século passado, concorda? Então, como que a gente faz para sair dessa programação? Lembra que eu falei para vocês que é através da repetição que a gente aprende até os 7 anos? Agora também é através da repetição que a gente se programa ou se reprograma. Como que eu faço para quebrar essa barreira aqui, ó? Repetindo. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Repetindo, até que o troço entra. Então, se eu quero adquirir um novo hábito, eu tenho que fazer aquilo sem querer. Aí vem a tal da força do ódio, né? Eu tenho que ir, e eu gosto de falar na força do amor, porque na força do amor eu vou muito melhor, né? Então, na força do amor, eu vou repetindo aquilo até aquilo virar um hábito. Depois que vira um hábito, você nunca mais tem problema. Por quê? Porque vai estar na sua programação. Entendem como é que funciona? A mesma coisa para ganhar dinheiro. A mesma coisa para fazer qualquer coisa que vocês queiram. Qualquer coisa. Eu preciso
sou muito desfocado, eu sou muito aéreo, eu sou muito out, né? Eu preciso de foco, porque eu quero fazer um projeto, eu quero fazer alguma coisa, eu preciso de foco. Mas eu não tenho foco, eu sou uma pessoa aérea. Eu tenho que trazer minha mente para o foco o tempo todo, várias vezes, repetidas vezes, até que o meu inconsciente grave que eu preciso estar focada. Assim é no foco, assim é para tudo. Todos os novos hábitos, todos os novos comportamentos que a gente queira adquirir na vida, precisa ser assim. Por quê? Porque vai estar na programação, a gente só vai rodar. É uma matriz, isso aqui é como se fosse uma matriz expert, né? Uma matriz que tem uma performance fantástica. Tanto é que, presta atenção, a gente aprende a dirigir como? A gente não aprende a dirigir até os 7 anos, né? A gente aprende a dirigir depois, não é assim? Então, como que a gente aprende a dirigir? Vai lá, passa a marcha, volta a marcha, fica olhando o outro dirigir. O nosso desejo, a nossa vontade de aprender a dirigir é tão grande, o nosso ímpeto, a gente quer tanto aprender que a gente observa o outro dirigindo, a gente vai lá para a autoescola e dirige, entra no carro do pai, passa a marcha para lá, passa a marcha para cá. Ou seja, repete. Depois que você pega o carro, aprendi, tem carteira, você começa a dirigir tantas vezes, repetidas vezes. Quem dirige aqui? Quem já dirige aqui? Quem já dirige aqui? Você dirige? Você dirige? Você sabe bem que você dirige muitas vezes no automático, né? Você não sabe nem como é que chegou lá. Tem um monte de gente que dirige até falando no celular, dirige ouvindo música, ou seja, vai dirigindo. Por quê? Porque ficou no piloto automático. Ficou no piloto automático por quê? Porque isso aqui, ó, é o nosso piloto automático. É o que define a nossa vida, define o nosso comportamento, define o que vai ser de nós. Então a gente precisa entender esse mecanismo aqui para que a gente então possa controlar a nossa vida. Como que isso aqui funciona? Isso aqui, ó, é o consciente, o inconsciente, e aqui é o nosso corpo. O inconsciente manda química para o nosso corpo agir. É o inconsciente que manda o nosso corpo agir. A gente age de acordo com o que o inconsciente define. Eu posso querer muito alguma coisa, mas se o meu inconsciente não reconhece, ele não manda a química necessária para a ação. Vocês estão entendendo isso? Vocês entendem isso? Estão pegando o negócio? Como é que é? Gente, isso é vida. Tudo que vocês quiserem fazer da agora para frente, é com isso aqui que vocês vão fazer. Se vocês querem um resultado diferente, tá ruim, né? Se vocês estão numa situação ruim, querem um resultado diferente, vocês têm que mudar a programação. Senão não vai ter um resultado diferente. Lembrando que para a gente reprogramar, a gente tem que repetir diversas vezes a mesma informação. Se a gente começa a repetir mentalmente, lembra que eu falei para vocês? Que a nossa mente define as coisas, são os nossos pensamentos. São os nossos pensamentos que definem as nossas ações. Por quê? Porque a gente pensa aqui, ó. Pensamento. A gente pensa aqui e age aqui no corpo. Se eu começo a pensar a mesma coisa. Vou dar um exemplo. Eu vou ser professora, Eu estou pensando aqui e estou bombardeando. Lembra que isso aqui, ser professora, não estava rodando aqui. As profissões, elas não são definidas
na nossa primeira infância. A gente define profissões já na fase da adolescência. É aí que a gente vai pensar no que a gente quer ser, né? E aí então a gente começa a repetir, eu quero ser professora, quero ser professora, vou ser professora, vou ser professora. Eu inundo de informação, dessa informação, o meu inconsciente. Vou ser professora, vou ser professora, vou ser professora. O que meu corpo faz? Vai procurar uma faculdade, né? Vai procurar o Enem, né? Ou então, vou dar um outro exemplo, eu quero um emprego, 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 eu quero um trabalho, eu quero um emprego, eu quero um emprego, eu quero um emprego, eu quero um emprego. Você informa tanto isso, tanto, que o seu inconsciente joga toda essa informação para o seu corpo agir e ir atrás do resultado, que é o emprego. Entenderam como é que é isso na prática? É isso que faz a maestria, a gente ser maestro da nossa própria vida. Ou é isso que faz a mestria, que é ser mestre na nossa própria vida. É isso que faz a gente definir a nossa vida. O que vai ser? O que a gente vai ser? A gente não nasceu diferente dos outros animais, a gente não nasceu com uma programação pré-definida para tudo. Nós nascemos com uma programação pré-definida para algumas coisas. Para outras, nós temos a nossa mente para definir. Então, é isso que faz a gente ter novos resultados. A gente sair da situação que a gente está. Então, se você nasceu pobre, você não tem que morrer pobre. Por quê? Porque você vai decidir que vai ser rico. E aí você começa a colocar na sua cabeça que você vai ser rico, que você vai ganhar dinheiro, que eu vou ser rico, eu vou ganhar dinheiro, se você rico. E aí o seu corpo vai agir para isso. Agora, como que você inunda o seu corpo com essa informação? Assistindo, né, pessoas que se deram bem, pessoas de sucesso, vivendo, acompanhando, seguindo, sendo amigo de pessoas que já chegaram aonde você quer chegar. Estão entendendo isso? Hoje, quem são os nossos maiores amigos? Na boa mesmo. A gente tem amigos, colegas na escola, mas quem são os nossos melhores amigos? Meu pai e minha mãe. Pois é, seu pai e sua mãe é aquela base. Mas hoje, os nossos melhores amigos... Somos nós mesmos. Então, isso. Mas os nossos melhores amigos são aquela galera que a gente segue no Instagram. São os nossos companheiros, são as nossas companhias. A gente está o tempo inteiro com eles na nossa frente, ó. Mandando informação para quem? Por que eu falo para vocês da música ruim, né? Daquela música, essas músicas que estão tocando por aí, o funk proibidão, o funk violento, né? Essas músicas sertanejas de sofrência. O que a gente bate martela na cabeça o tempo todo? Rita, perdoa a facada, Rita, perdoa a facada, Rita, perdoa a facada, Rita, perdoa... Quando vem a facada, você perdoa a facada. Por quê? Porque o seu cérebro já foi programado para perdoar a facada. Entendem isso? De tanto ouvir. É repetição. A gente aprende por repetição. Então, o tal do senta na Glock, senta na Glock, senta na Glock, senta na Glock, senta na Glock. Na hora de sentar na Glock, você senta na Glock. Sem pensar. No piloto automático. Por quê? Porque o nosso cérebro foi repetidas vezes, senta na Glock, senta na Glock, senta na Glock. Essa imundice, que a gente fica inundando o nosso cérebro com essa imundice. As pessoas não sabem isso que eu estou explicando para vocês, gente. Prestem atenção que vocês não vão ver isso em lugar nenhum. Isso que eu estou passando para vocês, essa informação que eu estou passando para vocês, esse conhecimento que eu estou passando para vocês, posso dizer para vocês? 2% da população do mundo conhece isso. Sabe quem é o 2% da população do mundo que conhece isso? Os
Os 2% bilionários do mundo conhecem isso. Os 2% mais ricos do mundo conhecem isso. E não conta pra ninguém. O restante da galera, os 98%, ficam ouvindo músicas horrorosas, de sofrência, que só faz o sujeito sofrer, não leva o sujeito pra frente. Fica ouvindo coisa violenta. Fica vendo violência na televisão. Quando eu falo pra vocês que a repetição é o que grava o nosso comportamento, o que está repetindo pra você na sua visão, na sua audição? O que está sendo repetido pra você? Todo dia, várias vezes ao dia. O que você tem visto? Você segue no Instagram pessoas de sucesso? Pessoas que já chegaram onde vocês querem chegar? Né? Primeiro precisa definir onde quer chegar, né? Vocês sabem onde vocês querem chegar? O que vocês querem para a vida de vocês? Já pensaram nisso? Onde que eu quero estar daqui a 5 anos? Onde que eu quero estar daqui a 10 anos? De que maneira eu quero estar? Em que casa? Com que carro? Com que vida eu quero estar daqui a 5, 10 anos? Começa agora, cara. Como? Programando essa mente aqui, pra te ajudar no resultado, pra fazer seu corpo ir atrás do resultado. O que eu tô falando pra vocês é biológico, é químico. Não tô inventando isso do além. É hormonal isso. É mente e corpo e vida. É assim que as pessoas de sucesso e de fracasso agem na vida. As pessoas que têm sucesso na vida são pessoas que olharam e falaram assim: eu quero isso. Eu quero isso, 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 eu quero isso. Bota isso pra rodar e o corpo só vai. É igual um GPS. Eu coloco lá no GPS do meu carro Rio de Janeiro. O que eu programei? Rio de Janeiro. O que o GPS faz? Me leva para o Rio de Janeiro. Se eu disser aqui, ó, eu quero ser professora, eu quero ser professora, eu quero ser professora, eu programei. O meu corpo vai me levar aquilo. É biológico, é químico e é físico também, né? Porque é mecânico. O meu corpo, ele obedece, o nosso corpo, ele obedece a programação que a gente tem na mente. Entenderam agora como que isso funciona? Essa programação. O brasileiro, gente, é programado como país colônia. Colônia de exploração. Toda a nossa cultura de informação, os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, foram todos trabalhados na cultura da exploração. Então a gente é programado para ser explorado. Nós fomos programados para ser explorados. Por que o americano é tão rico, se dá tão bem, e a gente é tão pobre? Por quê? Porque pobreza, gente, é coisa humana. Vocês não veem pobreza na natureza. Vocês veem bicho passando fome? Não. Por quê? O passarinho, ele acorda de manhã sabendo que vai comer. Por quê? Porque está na programação dele que ele vai comer. O corpinho dele só vai atrás da comida. E acha. Encontra. O caso do ser humano está programado para passar fome. Programado na escassez. Programado que vai faltar. Programado por quem? Por nossos pais, por nossos políticos, por nossos pastores, por nossos padres, por nossos professores também. Eles são culpados por isso? Não. Eles também foram programados para isso. Entendem isso? Os nossos pais, os nossos políticos, os nossos professores, todos receberam essa mesma programação. Programação de quê? De Brasil colônia, Brasil exploração. País a ser explorado, povo a ser explorado. E nós fomos programados para sermos explorados.
Precisamos desprogramar isso. Como que a gente desprograma isso? Repetindo o que a gente quer e não o que a gente não quer. Já viu que a gente é programado na doença? Por isso que a gente fica doente. O medo da doença, o medo de ficar doente, o medo do acidente, o medo, tudo. Nós somos programados no medo. E não no sucesso, não na conquista. Países europeus, o próprio Estados Unidos, é um país conquistador. O povo de lá é programado para conquistar. E nós fomos programados para sermos explorados. Está dentro da nossa programação. Agora, isso é definitivo? Não, não é. A gente pode desprogramar. Como que a gente desprograma? Primeiro, entendendo essa informação que a Juliana está passando aqui para vocês, pegar isso e começar a estudar a respeito disso, né? Porque eu não quero nunca que aluno meu ache que eu sou dona da verdade, não, tá? Eu quero que vocês questionem tudo, todas as crenças, tudo que papai e mamãe ensinou para vocês, tudo que os pastores, os políticos, todas as nossas programações, elas precisam ser questionadas. E isso que eu estou falando para vocês também precisa ser questionado. Vocês têm que ir para a internet e ver lá, botar lá como que o consciente e o inconsciente funcionam. Bota lá no YouTube, vê se vocês acham alguém ou outras pessoas falando isso que a Juliana está falando. Aí vocês vão falar assim, pô, caraca, cara, o que ela falou lá faz sentido, hein? Aí você começa a inundar seu cérebro com essa nova informação. Isso vira uma nova crença. Vocês vão começar a acreditar nisso que eu estou falando para vocês. Por quê? Porque não sou eu que estou falando, outras pessoas vão falar. Vocês começam a acreditar nisso, vocês começam a botar isso em prática, na vida de vocês. Porque eu vir aqui hoje e falar uma vezinha só, não adianta. Por isso que eu estou gravando. Por quê? Porque eu vou colocar disponível para se vocês quiserem assistir de novo. Se vocês quiserem ver de novo, vocês vão falar assim, caramba, cara, ela falou isso. Peraí, isso aí eu não ouvi direito, ela falou isso. E outras pessoas vão poder ouvir também. Por quê? Porque esse conhecimento está na mão de 2% da população do mundo. 2% da população mundial conhece isso. Está na hora do brasileiro entender isso e mudar o jogo. E começar a prosperar, cara. Porque a gente é um país riquíssimo, cheio de recurso, com um povo faminto. Um povo passando fome. Não faz o menor sentido isso, gente. A gente tem um país do tamanho que a gente tem, cheio de recurso como a gente tem, e um povo passando fome. Triste, amargurado, sem sentido, sem propósito. Um povo deprimido, ansioso. Nós somos o melhor mercado para a indústria farmacêutica que há. É o brasileiro. Porque a gente trabalha no que a gente não quer, a gente tem a vida que a gente não quer. E toma os remédios que a gente não quer. Chega no final da vida, a gente está com uma lista de remédios desse tamanho. Só enchendo os burros da indústria farmacêutica, né? Farmácia, os donos de farmácia são os mais ricos da cidade, né? Sei lá por quê. Eles entenderam isso aqui, cara. Entende isso? Eles entenderam isso. A indústria farmacêutica sabe muito bem como lidar. E coloca medo na nossa cabeça o tempo todo. O medo de doença, de morrer, o medo de morrer, faz com que a gente não saia do lugar. Então é preciso ressignificar um monte de coisas. Questionar a morte. O que é a morte? Vocês sabem o que é a morte? Vocês precisam questionar isso, perguntar para vocês mesmos. Sabe? Sair da dancinha do TikTok e das coisas que estão dando para vocês de graça. Gente, presta atenção, tudo que dá pra gente de graça, desconfia, cara. Tudo que dá pra gente em 1 minuto e meio, desconfia.
sensacional, cara. Minha aula é aula de $1 milhão. Eu já falei pra vocês, quem pega isso aqui e aplica na vida, amigo, sai da onde tá e vai pra onde quiser. Vocês já repararam que tem uma galera aí, da idade de vocês, ficando rico na internet? Entenderam isso aqui, cara. Eles entenderam isso aqui. Como que isso funciona. Então vocês precisam pegar essa informação e virar o jogo. Tá nas mãos de vocês. O Brasil de lá na frente, o Brasil que a gente vai ter, tá na mão de vocês. Vocês precisam entender isso, passar isso para frente, passar isso para os filhos de vocês e começar a reprogramar a nação brasileira. Porque vocês vão ser pais que vão programar os filhos de vocês para o sucesso e não para ser explorado. Quando vocês entenderem isso, vocês vão começar a programar os filhos de vocês para o sucesso, para crescer, para ser o que quiser ser e não aceitar o que o outro quer que a gente seja. Entendem isso? Uma história de que tem que fazer Enem, tem que fazer Enem, tem que fazer Enem, tem nada. A gente tem que fazer o que a gente quer fazer. Se o outro quer ser o chapeiro, vai ser o dono do McDonald's, amigo. Sabe? Pensa grande. Porque pensar pequeno e pensar grande é o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho pensar grande e pensar pequeno. Então pensa grande. Né? Faz um hambúrguer legal. Pô, é gostoso, acredita, tem fé naquilo, gosta. Pô, amigo, vai ser dono do McDonald's. Ou você acha que o McDonald's começou como? Né? Eu falei pra vocês aqui, ó, o Sávio, que hoje tem uma pizzaria grande ali em Miracema, começou pequenininho. Começou pizzaiolo do Vitor. Mas ele teve fé, ele viu que, pô, minha pizza é boa, hein? Minha pizza é gostosa, o povo vem aqui. O que ele fez? Montou um pequenininho e hoje tá, ó, onde que tá? Sávio. Por quê? Desprogramou, ele acreditou que podia. E Sávio, menino pobre. Menino pobre, pobre mesmo, de uma família muito pobre, muito, sabe? E ele foi programado para continuar pobre. Só que ele desprogramou, ele acreditou que ele podia, ele acreditou na pizza dele, ele acreditou no talento dele. Da mesma maneira vocês. Se eu faço um cabelo bem feito, eu vou fazer o melhor cabelo do mundo. E é assim que é, correr atrás do sonho da gente, do que a gente quer para nossa vida. E programar o nosso inconsciente para colocar o nosso corpo para agir. Entenderam como é que isso funciona? Para a gente poder ter o resultado que a gente quer, gente. Qual é o resultado que vocês querem? Onde que vocês querem chegar? E aí, nesse resultado, que para ajudar nesse resultado aqui, eu trouxe para vocês a atividade avaliativa, né? Eu acho que já está na hora da gente começar. Pode parar.